Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, manda avisar que não há perdão para Mané. Não há perdão para Mané. Foi o que ele disse. Perdão não, Mané. Ele está, o Luiz Roberto Barroso, em uníssono com os seus pares do Supremo Tribunal Federal. Ele está se referindo à anistia. Ele disse que a anistia não, e é não, engulam o choro. Foi mais ou menos isso. Vejam, essa truculência argumentativa do Barroso está em inteira desconformidade, inteiro descompasso com a vontade e o entendimento da maioria da população brasileira, esmagadora maioria da população brasileira. O Instituto Paraná Pesquisa, que é um instituto que inclusive os progressistas aí, esse povo da esquerda e das togas, confiam e dizem que é bom, e é isso aqui. O Instituto Paraná Pesquisas, do Murilo Hidalgo, há poucas horas, vocês viram, divulgou uma pesquisa dizendo que, no aglomerado do todo, mais de 60% da população brasileira é favorável à anistia. Consideram essas penas, essas imputações injustas, desproporcionais. Mais de 60% consideram essa coisa toda aí inadequada. Então vejam, a população brasileira não concorda com os Supremos. Não sei como chamá-los mais. Outro importante brasileiro, um homem que passou mais de 30 anos, ou quase 30 anos, na cadeira do STF, o ministro Marco Aurélio de Mello, entrou lá no STF há muito tempo, aposentado recentemente, grande ministro Marco Aurélio, que foi de um tempo e esteve no STF ao longo das décadas que lá permaneceu, ombreado por grandes juristas. O ministro Marco Aurélio teve como colegas ao longo de toda a sua trajetória homens de grande estatura jurídica e moral. Homens que o STF, ao longo dessas décadas, pelo menos das primeiras décadas em que o ministro Marco Aurélio esteve no STF, era um colosso, era realmente era um negócio, era um egrégio tribunal. Era um egrégio tribunal. Então o ministro Marco Aurélio discorda inteiramente do Barroso. Está dando entrevistas. O ministro Marco Aurélio disse: olha, era para existir hoje em dia um Marco Aurélio dentro daquela corte para discordar daquilo que a maioria está dizendo lá. O ministro André Mendonça está fazendo um pouco, mas ainda muito timidamente, mas está tentando ser um pequeno Marco Aurélio em construção dentro daquela corte. Vejam, por exemplo, em relação à anistia, há pouco o ministro Marco Aurélio disse o seguinte: o perdão é bem-vindo. Ele disse isso à CNN Brasil: o perdão é bem-vindo, a anistia é virada de página. Vocês sabem, e os ministros que se dizem estudados devem ter conhecimento de história, pelo menos de história da política brasileira, do executivo brasileiro, do judiciário brasileiro. A anistia, até os mais pérfidos déspotas da história da política brasileira, os regimes mais duros da história da política brasileira, concederam anistia para, como disse o ministro Marco Aurélio, virar a página. Mas o Xandão já disse lá atrás que ele não está interessado em pacificação com, praticamente, como diria o Barroso, com Manés. Meus amigos, que projeto de nação é este? Hoje mesmo, o Flávio Dino desapropriava propriedades privadas, por isso, por aquilo. Hoje mesmo já está se dizendo aí que a camisa número 2 da seleção brasileira na Copa 2026 já bateram o martelo, será vermelha. E quando eu fui ver o vermelho, é um vermelho China pesado, hein? Olhem para vocês verem. O ministro Marco Aurélio disse: o perdão é bem-vindo. Ex-ministro, a ministra aposentada do STF, o perdão é bem-vindo, a anistia é uma virada de página. Com essa história
da política nacional, conhece a história brasileira, conhece a história do judiciário brasileiro. Vejam vocês, até o centro-esquerda Juscelino Kubitschek, num período complicadíssimo, em meados dos anos 50, ele anistiou vários elementos das Forças Armadas que se levantaram contra ele. E o Juscelino entendeu que era importante pacificar e pacificou. E assim foi, houve vários momentos, inclusive muito mais agudos e problemáticos do que esse que Juscelino Kubitschek anistiou. Ao longo de toda a história da República Brasileira no século XX, houve vários momentos, um dia vamos fazer um vídeo, vários momentos tensos em que o líder soube anistiar e pacificou, virou a página. Mas hoje quem governa o Brasil, que é essa junta, não quer o perdão. Vejam, nós estamos vendo essa esquerdalha toda que foi beneficiada pela anistia nos anos do período militar. Toda, José Disseu, Gabeira, tal, Franklin Martins, Dilma Rousseff, Lula. Há uma camisa na internet, o Lula vestido com a camisa naquela época, escrita anistia. Miriam Leitão, todos esses sujeitos, você sabe que a Miriam Leitão foi aí do balacobaco que queria derrubar o governo de 64 a 85, todos eles lutaram para um governo legítimo. E depois foram anistiados e voltaram ao Brasil, muitos deles, ex-políticos, jornalistas, pseudo-intelectuais de esquerda, agitadores baratos de quinta categoria, foram anistiados, muitos deles têm o tal do Bolsa Democradura. E hoje tem a perfídia de se posicionarem contra a anistia para homens e mulheres, muitos deles idosos. As pessoas falam, mas por que anistia se eles não fizeram nada? Sim, mas é um passo importante e é uma situação muito mais profunda do que vocês possam imaginar. Seria muito importante a anistia. E a anistia, meus amigos, é algo privado, é algo exclusivo do Congresso Nacional. E o STF se coloca contra a anistia. O Executivo se coloca contra a anistia. Ah, mas tem um detalhe, vocês estão vendo. O Davi Gordolumbre está fazendo um projeto substitutivo ao projeto da Câmara. É o que o Sóstenes Cavalcante vem dizendo que não vai aderir, que seria uma meia anistia. Já estamos vendo também o Bolsonaro convocando uma manifestação, ele e o Malafaia, para Brasília, pela anistia. As pessoas começam a se desanimar também, porque foram tantas pessoas à Avenida Paulista em 6 de abril de 2025. Os deputados trabalharam, conseguiram as quase 300 assinaturas necessárias para o projeto de anistia tramitar diretamente no plenário da Câmara em regime de urgência, e ainda assim o Hugo Marmota engavetou, porque dizem que tem um traseiro no relento, ele e a família dele com o STF. Mas o Barroso não pensa como a maioria do povo brasileiro, de quem ele é empregado. Serve a quem o Barroso? E o Barroso não pensa como um dos homens mais honestos e preparados jurídico e socialmente, que é o ministro aposentado Marco Aurélio. O Barroso pensa o seguinte: anistia é perdão. É perdão. E o 8 de janeiro é imperdoável. No entanto, ele achou sempre no íntimo dele, e provavelmente já divulgou de graça, que o Cesare Battisti, que cometeu aquelas coisas horripilantes na Itália, ele acredita que aquilo era perdoável.
Anistia é perdão. E o 8 de janeiro não merece perdão. É imperdoável, diz Barroso. Está aqui no Poder 360. O presidente do STF diz que a legislação editada pelo Congresso foi aplicada nos julgamentos e declara não ligar para cobranças. Olha Barroso dizendo. Ele diz que ele declara não ligar para cobranças. Ele está dizendo que ele não deve satisfação a ninguém. E não é a primeira vez. Não é a primeira vez. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, disse não concordar com a possibilidade de anistiar os envolvidos nos atos extremistas. Segundo ele, anistia é perdão. E o que aconteceu é imperdoável, declarou. Porém, que o Congresso tem o direito de redimensionar a extensão das penas, pois está dentro da sua competência. Então, veja. Parece que eles venderam dificuldade para acolher facilidade. Está dizendo que o Congresso não pode fazer anistia, mas pode fazer meia anistia, ou seja, essas pessoas vão continuar enquadradas como terristas, mas o Congresso, com a benção, a permissão do superpoder da República, então é um poder inconstitucional, porque a Constituição de 88 não permite um superpoder em detrimento dos outros dois. Permite 3 poderes, convivência equilibrada e harmônica. Todo ativismo judicial, nós estamos vivendo num período de ultra-ativismo judicial no Brasil, todo ativismo judicial é inconstitucional. Então essas autoridades que estão atuando por atividade de ativismo judicial são autoridades que estão atuando de maneira inconstitucional. Qualquer criança jurídica que acabou de entrar no primeiro semestre de Direito, consegue chegar a esse raciocínio analisando o que estamos vivendo no Brasil. Então ele está dizendo que a anistia não, mas o Congresso pode fazer ele chama de modular, redimensionar a extensão das penas. Pode diminuir um pouco a pena, a questão da dosimetria. Ninguém é criança que eu não preciso nomear isto que o Barroso está propondo. Ninguém é criança aqui. Basta. Meus amigos, ai meu Deus, dê seu like, é muito importante, compartilhe esse vídeo para as pessoas que vocês acham que precisam se instruir a respeito do que está acontecendo no Brasil. Comentem, por favor, de maneira inteligente, sem palavras feias, não adianta nada ficar aí falando isso, daquilo outro. Sejam inteligentes nos comentários. Assim, inscreva-se. E se você é inscrito, olha aí se você continua. As pessoas estão dizendo, estão tirando as inscrições de vocês. Além disso, não espere ser notificado. A plataforma só tem notificado 0,5% de vocês. 0,5% de 220 mil pessoas inscritas nesse canal. Além disso, aqui embaixo há uma aba chamada Seja Membro. Clique aí e descubra como se tornar membro do canal, ficar mais próximo do canal, ajudar o canal a ir um pouco mais adiante, ok? Bom, as pessoas se indagam também. Olha, onde adquirir esta belíssima camiseta protesto da Venezuela do Sul, que um parceiro do canal fez em homenagem ao canal. Aqui embaixo haverá um comentário fixado. O primeiro comentário fixado há um link por meio do qual você vai acessar a loja virtual.